Claro que vocês não vão estudar só por essa monitoria, vocês vão estudar também por outros meios. Mas vocês tentem responder, tá? Participem bastante, porque vai ser muito importante. Gente, Tem perguntas? Vocês estão conseguindo ver? Dá pra ver, amigo, eu tô vendo. Pronto, tá certo. Vamos lá. Tem perguntas desde fáceis até perguntas assim mais complexas. Amiga, só um minuto, eu vou desligar aqui meu microfone pra não fazer zoada. Tá bom. Pronto, gente. Então, essa já vai ser a nossa primeira pergunta, certo? Que era uma das perguntas que possivelmente poderia cair, como vocês estudaram bastante sobre como a cárie dentária é formada. Eu queria que vocês me descrevessem em poucas palavras mesmo. Como é que vocês acham que a cárie dentária é formada? Aqui tá aparecendo pra mim. Tá aparecendo, gente, pra Aqui vocês não tá ou não? aparecendo. Não tá aparecendo. É porque vocês têm que fixar, eu também tive que fixar aqui. Pois é. Tentem fixar aí pra ver se dá certo. Ou então, amigo, tu tira e bota de novo pra ver. Espera ainda que ele vai só parar pra ver se fica fixo mesmo. Porque o meu também eu tive que fixar aqui. Mas já vão logo pensando aí na resposta, tá, gente? Tá dando pra aparecer agora? Agora sim, tá de boa. Pronto. Então, gente, se quem quiser falar por áudio, pode falar também, com breves palavras. Bora, gente. Vou fazer que nem a Ramile, vou anotar o nome de quem for respondendo, viu? O Alisson já colocou algumas coisas aí. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Gente, é tão simples. Vou dar uma dica para vocês. Pronto, a Ayla também já foi complementando mais, desmineralização, queda do pH. Mas antes disso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o biofilme, aí ele vai ser exposto a alguma coisa. Película adquirida. Processo de desmineralização. Tudo isso aí que vocês estão falando tá certo. Mas eu queria que vocês fizessem como se fosse assim, uma ordenzinha do que é que acontece. Mas estão todos arrasando. Mas, enfim, gente, vocês já falaram bastante. Pronto, ó, exposição à sacarose. A Juliana já falou outra coisa também muito importante. Pode passar, amigo. Tudo que vocês falaram aqui, gente, tá certo. Mas eu vou resumir para vocês bem breve mesmo. A gente vai ver daqui a pouco como é que acontece a formação do biofilme, tá? Mas primeiro a gente está vendo como é que acontece a formação da cárie, certo? Então, o que é que vai acontecer? Primeiramente, a gente vai ter o biofilme. Esse biofilme, ele tá gravando, ele vai gravar. Esse biofilme, ele vai ser exposto a carboidratos que vão ser fermentáveis. Quem é que vai fermentar esses carboidratos? Vão ser as bactérias. Esses carboidratos, depois que serem metabolizados por essas bactérias, que são as bactérias acidogênicas e as bactérias acidúricas. O que são bactérias acidogênicas? São aquelas que produzem ácido, e as acidúricas são aquelas que conseguem sobreviver naquele pH ácido, certo? Então, depois dessas bactérias metabolizarem esses carboidratos, vai ter a produção dos ácidos e uma consequente desmineralização, ou seja, esse dente ele vai desmineralizar, a gente vai começar a perder os minerais do dente, certo? Então, na prova, a professora não vai pedir uma coisa assim de outro mundo, certo? Eu vou mandar o slide. Vai ser algo assim, bem mais simples mesmo, só o passo a passo de como é que vai acontecer, tá bom? Então, assim, na forma mais geral mesmo, sem aprofundar tanto, a formação da cárie dentária acontece dessa forma. Primeiramente o biofilme, depois os carboidratos sendo fermentáveis, certo? Depois as bactérias metabolizando, as bactérias cariogênicas metabolizando esse carboidrato,
e a produção de ácido que vai levar à desmineralização do dente, tá bom? E assim vai acontecer, caso essa cárie dentária inicial não for sendo tratada, a gente vai ter outros acontecimentos que vocês vão saber daqui a pouco, que a gente vai aprofundar um pouquinho durante a aula, tá bom? Mas, no modo geral, é isso. Pode passar, amiga. E agora, eu queria que vocês descrevessem a ordem do processo agora de formação do biofilme, tá, gente? Tem uma diferença entre eles dois. Eu perguntei agora o da cárie, o anterior, e agora é o do biofilme. Alguém poderia falar? Já tinham falado, alguma pessoa? Tinham falado, acho que foi a Juliana, que começava falando dos primeiros passos. Bora, gente, alguém falar alguma coisa? Pois é, questão de prova, com certeza. Inclusive, teve uma questão dessa acho que foi na revisão de vocês, não foi, amigo? Para a revisão deles, aquele dali. Você tinha me mostrado? Isso, é essa mesmo, Alisson, essa daí que a gente vai começar, primeiramente, com a película adquirida. Isso, a Ilha também falando. É nesse caminho aí. Exatamente, só que a gente tem tipo uma ordenzinha. Primeiro vai ser a ordem da película adquirida, que vai ser o primeiro passo. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Pronto, a Suelen arrasou. Suelen vai pro caderninho. É isso aí mesmo, gente. A gente vai ter a película adquirida, o primeiro passo. Eu vou explicar para vocês passo a passo. O segundo passo, transporte e adesão. O terceiro passo, coagregação. O quarto passo, maturação. E o quinto e último passo, dispersão. Essas são as fases para a formação do biofilme, tá? Gente, questão de prova, por favor, não esqueçam disso. Mas eu vou explicar cada passo desse, tá bom? Suelen arrasou. Disse todos os passos mesmo. Mas vamos lá, gente. Como é que acontece a formação do biofilme? Primeiramente, a gente vai ter a película adquirida sendo formada sobre o dente. E a gente tem um benefício dessa película adquirida e tem um malefício. Um benefício é que essa película adquirida ela serve como reservatório de fluo. Ou seja, além dela proteger contra a cárie, ela também vai proteger aquele esmalte, certo? Então, ela é muito boa. Entretanto, ela vai ter um malefício. Depois de um tempo de 10 a 20 horas, os micro-organismos eles começam a aderir naquela película adquirida. Depois que aqueles micro-organismos aderiram naquela película adquirida, a gente vai comendo. O que é que acontece? A gente gera os carboidratos, né? Esses carboidratos eles começam a ser fermentados por aqueles micro-organismos que estão aderidos ali e acontece aquele processo todinho que a gente já descreveu anteriormente da cárie. Então, a película adquirida ela é boa, mas ao mesmo tempo ela vai ter esse malefício de aderência dos micro-organismos, mas ela é boa porque ela protege o esmalte. Ela é um reservatório de fluo, tá? Então não esqueça, o primeiro passo é esse, formação do biofilme, e é a película adquirida, o primeiro passo, tá? Pode passar, amigo. Gente, só complementando aqui, a película adquirida ela vai ser formada depois que a gente escova os dentes, aproximadamente de 90 a 120 minutos depois que a gente escovou o dente, certo? E essa película adquirida, como eu disse para vocês, ela vai ser muito boa, porque ela vai ter várias enzimas, amilase, lisozima, albumina, imunoglobulinas, glicosiltransferase, que é aquela enzima que quebra a sacarose, glucano. A gente vai ter vários componentes nessa película adquirida que vão ser bons e ao mesmo tempo nem tantos, né? A lisozima, por exemplo, é uma enzima que ela é bactericida, então ela vai ser muito boa. Mas o glicosiltransferase, ele quebra a sacarose. Então a gente vai ter tantos componentes bons quanto os componentes que não são tão bons nessa película, certo? Por isso que a gente precisa lembrar tanto dos malefícios quanto dos benefícios dela. Pode passar, amigo. A segunda fase, gente, da formação do biofilme é a fase de transporte e adesão. O que é que vai acontecer? Esses micro-organismos, eles vão ser levados até aquele dente e vão ficar lá
Vocês lembram das forças fracas, as forças de Van der Waals? Alguém lembra? Isso é importante também. Que os micro-organismos eles vão ficar aderidos ao dente por aquelas forças fracas, que são as forças de Van der Waals. Alguém lembra? Ninguém lembra, gente. Pronto, mas ela não vai cobrar isso muito a fundo, não, mas o que é que vocês precisam saber? Os micro-organismos, eles vão ficar aderidos ao dente por umas forças, que são chamadas forças de Van der Waals, certo? Eles vão ser transportados até o dente, vão ficar aderidos lá por essas forças fracas, que são forças de Van der Waals, e lá eles vão ficar aderidos. Se não tiver um método da gente remover aqueles micro-organismos dali, como, por exemplo, com a escovação, aqueles micro-organismos eles vão ficar aderidos ali de uma forma irreversível, ou seja, de uma forma que a gente não consegue tirar eles dali do nosso dente. Se a gente não fizer a escovação, não passar o fio dental, não fazer as medidas de higiene correta, certo? Brenda, eu acho que eu estudei com tu na FB, eu lembro até o nome do prof. Eu estudei na FB também, fiz cursinho lá. Mas eu não lembro não, depois eu vou ver tua foto para ver. Mas enfim, continuando. Esse transporte de adesão, primeiramente, a gente vai ter as bactérias pioneiras que vão fazer essa adesão ao dente, que vão estar lá naquele dente, que são A.S. sanguinis, A.S. oralis e A.S. mitis. Muito importante também, tá, gente? Muito importante. Essas bactérias vão ser as pioneiras, vão ser as que vão se aderir primeiro ao dente. Então, lembrem e gravem o nome dela, tá bom? Elas vão ser transportadas e aderidas ao dente. Pode passar, amigo. Esse slide era só mais para mostrar para vocês. E depois que elas forem aderidas ao dente, a gente vai ter a coagregação. O que é isso? Gente, a gente vai ter alguns micro-organismos que eles conseguem ser aderidos aos dentes. Por quê? Porque eles têm componentes neles que fazem com que eles sejam aderidos aos dentes sem nenhuma dificuldade. Mas a gente vai ter outros micro-organismos que não conseguem se aderir ao dente, entendeu? Eles não vão ter esses componentes que essas bactérias pioneiras tinham para poder aderir ao dente, entendeu? Então, elas vão ter que se aderir umas às outras. Ou seja, primeiro vem as bactérias pioneiras, se aderem ali no dente, porque elas têm componentes para isso, certo? E aí vão vir as bactérias, vamos dizer assim, secundárias. Essas bactérias secundárias, elas não conseguem se aderir ao dente, porque elas não têm esses componentes que é preciso para poder se aderir ao dente. Então, elas se aderem a essas outras bactérias. E aí, o que acontece? Várias bactérias vão se aderindo umas às outras, entendeu? Isso é a coagregação. O que a palavra quer dizer, entendeu? Elas estão se agregando umas às outras, entendeu? Principalmente as primárias, como vocês podem ver aqui nessa foto, ó. A gente tem aqui, bem aqui no meio, a A.S. oralis e a A.S. sanguinis, certo? E aí a gente tem outros tipos de bactérias se aderindo a elas, e aí as outras bactérias se aderindo umas às outras, por meio de receptores, certo? Então é isso que vai acontecer. A coagregação é a fase das bactérias se aderirem umas às outras, se agregarem umas às outras. Essa é a nossa terceira fase. Pode passar, amiga. A quarta fase, gente, é a fase de maturação. Oi. Qual a influência aí da lectina? Tem sim, tem a influência da lectina, sim. Qual é? Por quê? Porque, volta aí, amigo, deixa eu explicar para ela. Porque vai ser assim, algumas bactérias, elas vão precisar das lectinas para poder se aderir ao dente. E já tem outras bactérias que elas não vão precisar. Só que essas bactérias que não vão precisar, elas não conseguem se aderir umas às outras se elas não tiverem as lectinas. Então, assim, elas vão precisar das lectinas para poder se aderir às outras bactérias. Senão, elas não conseguem se aderir. A lectina é só para ela se aderir ao dente, tipo as pioneiras, ou é uma às outras? Ou só umas às outras? Não, as lectinas, elas para se aderirem a um dente, que é uma proteína. Elas se aderem ao dente. E aí, vai ter os receptores que vão aderir. Prende, essas bactérias que não têm componente vão se aderir às primárias. Isso, exatamente isso, Sérgio.
certo? Primeiro, gente, ó, a gente vai ter as lectinas que vão aderir ao dente. E aí, depois, a gente vai ter outras bactérias com receptores aderindo umas bactérias às outras, certo? Mas eu acredito que ela não vai pedir isso, não, tá? Ela não vai pedir essa parte, assim, muito aprofundada, não. O que vocês precisam saber mesmo é que a terceira fase, que é a fase de coagregação, é a fase que elas vão se aderir umas às outras, porque vão existir bactérias que não têm componentes para se aderir realmente ao dente. Pronto, amigo, pode passar. E a quarta fase, gente, é a fase de maturação. Por nada, essa quarta fase é a fase de maturação. O que é que vai acontecer? A gente vai ter a nossa matriz extracelular, que é como é que eu posso falar? É um componente do nosso biofilme, certo? Nessa matriz extracelular que a gente tem no nosso biofilme, ela já vai estar aderida a muitos micro-organismos nela, certo? Já vai ter muitos micro-organismos aderidos a essa matriz extracelular. Mas, com o tempo, a gente vai ter essa quantidade de micro-organismos sendo dobrada. De 1 a 2 horas, a gente vai ter o dobro desses micro-organismos. De 12 a 15 horas, a gente vai ter mais uma vez o dobro desses micro-organismos. Ou seja, já quadruplicou o número de micro-organismos. E à medida que vai aumentando a quantidade de micro-organismos, a gente também vai aumentando a diversidade bacteriana. Ou seja, vão existir inúmeros tipos de bactérias. Desde aquelas bactérias que são menos agressivas até aquelas bactérias que são mais agressivas. Certo? Ou seja, aquele biofilme ele vai se tornando mais agressivo, porque vai aumentando o número de quantidade de bactérias, vai aumentando a diversidade bacteriana. Certo? Deu para entender, gente, essa fase? Pronto, vou repetir. A fase, gente, de maturação quer dizer que a gente vai ter novos micro-organismos, ou seja, a gente está deixando aquele biofilme mais agressivo. Por quê? Porque a gente vai ter uma matriz extracelular. O que é essa matriz extracelular? É uma matriz que ela vai estar junto do biofilme, ela faz parte do biofilme, certo? Nessa matriz extracelular, ela já vem composta com vários micro-organismos nela, certo? Ela já vem com esses micro-organismos nela. Mas, à medida que o tempo vai passando, a quantidade de micro-organismos vai dobrando. Ou seja, vamos lá, passou 2 horas. Depois que passou 2 horas, a quantidade de micro-organismos aumentou. Agora eu tenho um dobro de micro-organismos que eu tinha no início. Passou mais horas ainda, a quantidade de micro-organismos aumenta mais ainda. E à medida que a quantidade de micro-organismos vai aumentando, a gente vai ter uma diversidade bacteriana. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter diversos tipos de bactérias, desde aquelas que são mais agressivas, aquelas que são menos, certo? A gente vai ter, por exemplo, o S. mutans, que é uma bactéria inicial, a gente vai ter ele lá porque ele vai ser um dos principais iniciais da cárie. Mas aí, com o tempo, a gente vai aumentando a quantidade de micro-organismos, vai vir outros que são mais agressivos. Deu para entender, Felipe? Pronto, qualquer dúvida pode perguntar. Nada. E a última fase, gente, é a fase de dispersão. É a fase mais fácil. O que é isso? Quando aquele biofilme ele já está praticamente formado, aqueles micro-organismos agora eles vão se dispersar para outra região do dente, para outro dente. Vai ter a dispersão desses micro-organismos para eles formarem esse biofilme em outro dente, em outra região daquele dente, em outro local, certo? Então, a fase de dispersão é só isso. Toda essa fase de aderência, essa fase de maturação do biofilme, justamente a fase onde vai ter a quantidade de micro-organismos sendo dobrada e essa quantidade de diversidade bacteriana maior, aí a gente vai ter a fase de dispersão, que são esses micro-organismos sendo dispersos para outras regiões do dente, para outros locais do dente, para poder formar novamente esse biofilme. Deu para entender, gente, essas fases da formação do biofilme? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Alguém quer que eu repita novamente alguma coisa? Pois, gente, pronto. O que vocês precisam saber é justamente isso. São essas fases da formação do biofilme. Até agora foi o que a gente viu. A gente viu como se forma a cárie,
que é aquele processo mais tranquilo que eu expliquei para vocês, certo? Porque ela também não vai pedir algo assim muito detalhado, certo? Principalmente porque vai ter tempo, né? Como a prova vai ser online, ela não vai pedir que vocês detalhem muita coisa. E talvez seja até de ABCD, né? A questão ABCDE. Então, pode ser que esteja assim, uma sequência, falando alguma coisa em relação a isso. Principalmente sobre a formação do biofilme também. Então, o que vocês precisam saber até agora é isso, tá? Não precisa saber tão detalhado assim o passo a passo de cada uma. Foi? Pois, então pronto. Então, as questões são fechadas, melhor ainda, né? Melhor ainda. Agora, gente, eu queria que vocês citassem 3 formas de controle do biofilme. Como é, gente, que a gente consegue evitar o biofilme? A gente faz o quê? Me diz aí 3 formas, vocês. Pronto, já falaram isso, ó, o Felipe já falou 2. Muito bem, gente. Boa higiene oral, que é um método físico, que é o método da escovação. Falaram também aqui, acho que foi o Felipe que falou também, diminuir o consumo de açúcar, ou seja, evitar ter uma dieta cariogênica, certo? Uma dieta com muitos açúcares. O uso do fio dental também, que é outro método físico também. E a gente também vai ter, por fim, o método químico, pode passar, amigo. Que é outro método, que é quando aquela pessoa, né, já está mais avançado com aquele biofilme, que aí a gente pede para ela usar uma solução bucal, que é o Periogard, mas vocês não precisam adentrar nisso, certo? Pronto, gente, de controle do biofilme, o que vocês precisam saber é isso, que é o básico, certo? Que é a escovação, uma dieta que não seja cariogênica. O uso químico é só mesmo se for aquela coisa mais assim, como é que eu posso dizer, que já não é mais aquela, já não dá mais para ser só com a escovação, ou então diminuindo a dieta, certo? Mas esses são os tipos de controle do biofilme, que foi o que vocês falaram que tá certíssimo. Pode passar, amigo. Gente, agora sou eu, mas eu vou só consertar uma coisa aqui, pra não parar a gravação.